Um dos meus vegetais favoritos para cultivar na horta é o pimentão. Não tem nada igual a ir até a sua horta no meio do verão e colher um pimentão doce bem madurinho direto do pé. O sabor é incrível, muito melhor do que qualquer coisa que você vai encontrar no supermercado. Mas olha só, muita gente tem dificuldade com pimentão. Acaba ficando com plantas pequenas, quase sem frutos, ou pimentões que simplesmente nunca amadurecem. E eu entendo porque eu também já passei por isso. Então, hoje eu quero te mostrar todo o processo de como cultivar pimentões do início ao fim. A gente vai cobrir tudo, desde escolher as variedades certas até colher aqueles pimentões lindos e maduros. E fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar um truque simples para assar e congelar seus pimentões. Assim você pode aproveitar esse sabor caseiro o ano inteiro. Vamos lá! O pimentão é um dos vegetais mais gratificantes que você pode cultivar na sua horta. É versátil na cozinha, cheio de vitaminas, e quando você pega o jeito de cultivar, produz muito bem. A boa notícia é que com algumas técnicas-chave e a abordagem certa, você pode estar colhendo baldes de pimentões no final do verão. Então, vamos começar entendendo com que tipo de pimentão estamos trabalhando e quais variedades vêm em várias cores. Você tem o verde, vermelho, amarelo, laranja e até variedades roxas e marrom chocolate. Agora, olha só uma coisa que muita gente não sabe. O pimentão verde é na verdade um pimentão que ainda não amadureceu. Se você deixar um pimentão verde no pé tempo suficiente, ele vai eventualmente ficar vermelho, amarelo ou laranja, dependendo da variedade. É aí que os açúcares realmente se desenvolvem e você consegue aquele sabor doce. Se você está em uma região com um período de cultivo mais curto, com clima temperado, eu recomendo variedades como Ace, King of the North ou Early Sensation. Essas amadurecem mais rápido, geralmente entre 60 e 70 dias, o que te dá uma chance melhor de conseguir pimentões coloridos e maduros antes das geadas chegarem. Para quem está em climas mais quentes, tropicais ou subtropicais, você tem mais flexibilidade. Variedades como California Wonder, Big Bertha e Sweet Banana se dão muito bem com esse calor extra. Eu pessoalmente cultivo uma combinação de California Wonder e King of the North na minha horta, e essa combinação tem funcionado muito bem para mim ao longo dos anos. Agora, vamos falar sobre como começar suas mudinhas de pimentão. Você tem duas opções aqui. Você pode começar suas próprias sementes dentro de casa ou pode comprar mudas prontas em um viveiro local. As duas opções funcionam bem, mas tem algumas coisas para ter em mente. Se você vai começar pela semente, você precisa plantar essas sementes cerca de 8 a 10 semanas antes, idealmente por volta de 26 a 29 graus Celsius. Eu uso uma manta térmica embaixo das minhas bandejas de mudas, e isso faz uma diferença enorme. Sem esse calor por baixo, você pode ficar esperando 3 semanas ou mais para as sementes brotarem. Assim que germinarem, coloque em uma janela ensolarada ou embaixo de luzes de cultivo. As mudinhas de pimentão precisam de cerca de 14 a 16 horas de luz por dia para crescerem fortes e compactas. Um erro que eu cometi das sementes: comprar mudas prontas é uma ótima opção. Só procure plantas que sejam compactas com folhas verde escuras. Evite qualquer uma que já tenha flores ou frutos, porque você quer que a planta e o tempo tiver aquecido, é hora de colocar na terra, mas não tenha pressa nessa etapa. O pimentão é uma cultura de clima quente e realmente não gosta de sol acima de 10 graus Celsius. Na maioria das regiões, isso é cerca de 2 a 3 semanas depois da última geada. Isso significa simplesmente introduzi-las gradualmente às condições externas ao longo de 7 a 10 dias. Comece aumentando gradualmente o tempo e a exposição ao sol a cada dia. Isso evita o choque do transplante e ajuda a planta a se adaptar ao vento, sol direto e variações de temperatura. Quando estiver pronto para plantar, escolha um local que receba sol pleno, pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. O pimentão adora calor e precisa dessa luz do sol para produzir bem. Espace suas plantas cerca de 45 a 60 centímetros uma da outra. Eu gosto de adicionar um punhado de composto e um pouco de farinha de osso em cada cova de plantio. Isso dá um bom impulso de nutrientes logo no início. Plante um pouco mais fundo do que estavam nos vasinhos, até o primeiro par de folhas verdadeiras. Isso estimula o crescimento de raízes adicionais ao longo do caule enterrado. Aliás,
Se você está gostando desse vídeo até agora, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar. Agora que seus pimentões estão na terra, vamos falar sobre como regar e adubar corretamente, porque é aqui que muita gente se enrola. O pimentão precisa de umidade consistente, mas não gosta de raízes encharcadas. O objetivo é manter o solo uniformemente úmido, não encharcado. Eu rego meus pimentões bem, cerca de 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do tempo. Como regra geral, dê a eles cerca de 2,5 a 5 centímetros de água por semana. Eu sempre rego na base da planta, não por cima, porque folhagem molhada pode causar problemas com fungos. Colocar cobertura morta ao redor das plantas com palha ou folhas trituradas ajuda a reter umidade e mantém a temperatura do solo mais estável. Quanto à adubação, o pimentão tem necessidade moderada de nutrientes. Eu dou um adubo equilibrado quando faço o primeiro transplante, e depois mudo para um adubo com menos nitrogênio e mais fósforo quando começam a florescer. Muito nitrogênio vai te dar plantas grandes e cheias de folhas, mas poucos pimentões. Eu aprendi isso da maneira difícil 1 ano quando exagerei no composto. Plantas lindas, quase nenhum fruto. Então, pegue leve no nitrogênio quando vir as primeiras flores. Vamos passar para o suporte e a poda dos seus pés de frutos. E aqueles galhos podem quebrar se você não tiver cuidado. Eu uso estacas de madeira simples ou gaiolas de tomate para dar suporte às minhas plantas. Só coloque a estaca no chão a alguns centímetros do caule e amarre frouxamente o caule principal nela com um barbante de jardim. Quanto à poda, eu gosto de retirar as primeiras flores que aparecem nas plantas jovens. Eu sei que parece errado tirar flores, mas pode confiar. Ao remover essas flores iniciais, você está dizendo para a planta focar em crescer maior e mais forte antes de começar a produzir frutos. Você vai acabar com mais pimentões no final das contas. Eu também removo os brotos laterais que crescem na junção entre o caule principal e os galhos, assim como você faria com tomates. Isso melhora a circulação de ar e ajuda a planta a colocar sua energia na produção de frutos. Agora, vamos falar sobre alguns problemas comuns que você pode encontrar e como lidar com eles. Primeiro é a podridão apical. Você vai ver isso como uma mancha escura e afundada na parte de baixo do pimentão. Isso geralmente é causado por rega inconsistente, que afeta a absorção de cálcio. A solução é regar de forma mais consistente e adicionar cobertura morta para manter os níveis de umidade estáveis. Na maioria das vezes, não é uma deficiência de cálcio no solo, é um problema de rega. Segundo, se suas plantas estão florescendo, mas não estão vingando frutos, isso geralmente acontece por causa de temperaturas extremas. O pimentão deixa cair suas flores quando as temperaturas passam de 32 graus Celsius ou ficam abaixo de 12 graus Celsius à noite. Não tem muito o que fazer quanto ao clima, mas fornecer um pouco de sombra à tarde durante ondas de calor pode ajudar. E terceiro, os pulgões são uma praga comum em pés de pimentão. Você vai vê-los agrupados na parte de baixo das folhas e nas brotações novas. Um jato forte de água derruba a maioria deles. Ou você pode usar sabão inseticida. Eu verifico minhas plantas a cada poucos dias e lido com os pulgões cedo, antes que se tornem um problema grande. Quarto, se você notar suas folhas ficando amarelas e murchando mesmo regando direitinho, você pode estar lidando com murcha bacteriana ou podridão das raízes. Infelizmente, não tem cura para isso. Remova a planta afetada para evitar que se espalhe e não plante pimentões naquele local por pelo menos 2 anos. Quinto, a queimadura de sol aparece como manchas brancas ou bege com aspecto de papel no fruto. Isso acontece quando os pimentões ficam expostos a sol direto intenso, geralmente depois que folhas foram removidas ou danificadas. A melhor prevenção é manter suas plantas saudáveis para que tenham folhagem suficiente para sombrear os frutos. A boa notícia é que se você seguir os passos que cobrimos, você deve conseguir evitar a maioria desses problemas. Estágio. Os verdes são apenas imaturos, mas são perfeitamente comestíveis e têm um sabor levemente mais amargo e herbáceo. Se você quer aqueles pimentões doces vermelhos, amarelos ou laranjas, você vai precisar deixá-los no pé por mais tempo, geralmente mais 2 a 3 semanas depois de atingirem o tamanho completo. Eu sei que é difícil esperar, mas vale a pena. Você vai saber que estão prontos quando tiverem mudado completamente de cor e estiverem firmes quando você apertar gentilmente. Use uma faca afiada ou tesoura de poda para cortar o pimentão da planta
deixando um pedacinho do cabo. Não puxe ou torça porque você pode danificar a planta. Na minha horta, eu começo a colher pimentões verdes entre meados e final de janeiro, e os coloridos vêm em fevereiro e março. Um pé pode facilmente te dar de 6 a 10 pimentões ao longo da temporada, se você continuar colhendo regularmente. Agora, aquela dica bônus que eu prometi no início. Se você acabar com mais pimentões do que consegue comer frescos, e pode confiar, isso é um bom problema para se ter. Assar e congelar é o caminho. Veja exatamente como eu faço. Corte seus pimentões ao meio, remova as sementes e as membranas e coloque-os com o lado cortado para baixo em uma assadeira. Asse a 200 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos, até que as cascas estejam chamuscadas e com bolhas. Deixe esfriar, depois descasque. Vão sair facilmente. Você pode congelar esses pimentões assados espalhados em uma assadeira. Depois, transferir para sacos de congelamento quando estiverem congelados. Eles duram até 1 ano no freezer. Eu uso esses pimentões assados o inverno inteiro em sopas, molhos de massa, sanduíches e omeletes. O sabor é incrível, doce e defumado, e é como ter um gostinho de verão bem no meio de julho. Isso é algo que eu faço todo ano agora, e fez uma diferença enorme em como a gente come durante os meses de inverno. Então, é isso que você precisa saber para cultivar pimentões deliciosos no seu próprio quintal. Desde escolher as variedades certas até colher aqueles pimentões lindos e maduros, você tem todas as informações que precisa para começar. Se você achou esse vídeo útil, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos guias de cultivo. E se você tiver alguma dúvida ou dica sua sobre cultivar pimentões, eu adoraria ouvir. Deixa nos comentários aí embaixo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo.